poder de moldar o futuro de uma sociedade, a capacidade de desenvolver potenciais adormecidos e de construir um futuro brilhante, ou, alternativamente, estabelecer o controle comportamental, fortalecer estigmas para aumentar os lucros. O poder da psicopedagogia é tremendo e, por isso mesmo, sempre se encontra numa encruzilhada: opressão ou libertação. A base para este vídeo foi o artigo Psicologia e Educação no Brasil, um olhar histórico crítico, que está no livro Psicologia Escolar, Teorias Críticas, de autoria de Mitsuko Aparecida Makino Antunes. O objetivo de Antunes é fornecer uma visão panorâmica da relação entre educação e psicologia, desde o Brasil colônia até os tempos atuais. Se você vem acompanhando nossa série de vídeos, e se não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que clique na playlist da descrição, sabe que a psicologia, como ciência independente, só surgiu no século XIX. Então, que história é essa de psicologia em Brasil colônia? É porque aqui a autora trabalha com a expressão ideias psicológicas, que seriam noções de desenvolvimento psicológico infantil, aumento da complexidade intelectual, de dinâmicas de punição e recompensa e outras práticas que têm um elemento psi, mas não poderiam ser considerados como psicologia no sentido moderno do termo. No trecho que aborda Brasil colônia, Makino Antunes usou como base, fundamentalmente, a pesquisa realizada por Maria Massini. Os autores dos documentos encontrados por Massini eram jesuítas. A educação do Brasil colônia era tocada por jesuítas. Entre os objetivos pedagógicos dos jesuítas encontram-se as palavras-chave: moldar, domar, adestrar, etc. Apesar disso, a educação jesuíta não era tão atrasada como costumamos ter a impressão. Por exemplo, os jesuítas colocavam muito peso no ambiente em que o estudante vivia, adotando táticas pedagógicas que poderiam ser vistas aos olhos contemporâneos como uma tática freiriana. Se você ignorar as punições físicas, E até nesse ponto de punição física, existiam os jesuítas que debatiam sobre os efeitos danosos de tal prática. Desde o começo existe essa tensão entre opressão e libertação. Mas se você souber um pouquinho de história do Brasil em geral, sabe que a opressão ganha sempre, o tempo todo. Mas de vez em quando vemos um feixe de libertação. Como no caso que, apesar do machismo lusitano, autores como Alexandre Guzmão e Feliciano de Souza Nunes defendiam a possibilidade de educação feminina, rejeitando o pressuposto da época que afirmava que mulheres eram intelectualmente inferiores. Ao mesmo tempo que queriam controlar os corpos, a educação no Brasil colônia plantou sementes que só germinaram séculos mais tarde, ainda que parcialmente. A chegada da família real no Brasil é um marco histórico. É a primeira vez que a classe dominante começa a pensar esse território como algo mais próximo de uma nação do que um mero lugar para lucrar com a pilhagem aqui realizada. Quando a família real chegou aqui? Em 1808. Quando foram inauguradas as primeiras faculdades do país? A Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, em 1808. Olha só que coisa, né? Mas não me entenda errado, quando eu digo que a classe dominante começa a pensar este território como algo mais próximo de uma nação, eu não quero dizer que eles pensam esse território como tal, só que dentro de um espectro está mais próximo desse ponto. Calma, eu explico. Vamos supor que o ponto zero significa pensar o território como uma coisa a ser roubada por lucro, e o ponto 100 significa pensar o território como uma nação. Com a chegada da família real no Brasil, saímos do ponto 0 para o ponto 10. Hoje, em 2024, eu diria que estamos no ponto 22 da escala, caindo em direção ao 17. Fecha parênteses. Para se formar nas faculdades de medicina recém-fundadas, era necessário defender uma tese inaugural, que seria o equivalente ao TCC de hoje. Muitas dessas teses inaugurais tratavam de educação e ideias psicológicas. Muito embora na época o termo em voga era saneamento físico e moral da sociedade. Veja o exemplo do título da tese inaugural de Carlos Antu Busch Varela, 1874. Da instrução ao vagabundo, ao enjeitado, ao filho do proletário e ao delinquente, meios de fazê-la efetiva. Eu tenho medo de saber que meios são esses. Perto dessa galera, jesuítas parecem bastante humanistas, descolados e modernos. Na década de 30 do século XIX, são fundadas as escolas normais, que seriam o ensino médio de hoje em dia. Só que o currículo era para formar outros professores.
e esse curso durava apenas 2 anos. Você pode imaginar que não era uma formação muito, digamos, robusta para a formação de um docente. De fato, era uma formação bastante precária. A situação só melhora um pouquinho no final do século, especificamente no ano 1890. Ocorreram reformas importantes, incluindo a reforma Benjamin Constant, que, entre outras mudanças, trocou filosofia pela psicologia e lógica, e que mais tarde instituiria a disciplina de psicologia e pedagogia nas escolas normais. Apesar dessa expansão toda, apenas uma parcela ínfima da população era coberta pelo sistema educacional. Ainda que o desenvolvimento capitalista brasileiro exigisse um maior número de pessoas alfabetizadas, o analfabetismo era e ainda é crônico. Os filhos da classe dominante procuravam um ensino superior na Europa, sobretudo na França. Em função disso, era, e ainda é, infelizmente, bastante comum a transplantação acrítica de teorias europeias, especialmente, novamente, da França. Abre um parêntese aqui. Eu, como estudante de BI de Humanidade da UFBA, sei muito bem disso. O curso é pós-estruturalismo francês do começo ao fim. Até criaram uma embalagem nova para o pós-estruturalismo francês e chamaram de estudos decoloniais. Acho particularmente engraçado como os estudos decoloniais adotam a gramática da língua francesa. No nosso idioma não se fala de-industrialização, se fala desindustrialização. Não se fala de uso, se fala desuso. E de graça é quando algo é dado ou recebido, lá ele, de modo gratuito. Tem significado completamente diferente de desgraça, que é o adjetivo adequado para descrever a influência francesa na academia brasileira. Fecha parênteses. De qualquer modo, no que diz respeito à psicologia e à educação, mesmo com a influência inicial da medicina, é na esfera educacional que as discussões psicológicas se desenvolvem, e não na área da medicina. Durante o início do século XX, a psicologia no Brasil começou a sair da sombra e se estabelecer como ciência. Mas o cenário em que isso aconteceu é tão interessante quanto conturbado. O país estava passando por grandes transformações, golpe republicano e tal, tentando construir uma suposta nova nação com um novo homem. Ou seja, o Brasil estava sonhando alto e a educação era vista como chave para esse futuro. Nesse processo, o escolanovismo tomou conta, uma ideia de educação moderna que queria transformar cidadãos alinhados a um novo modelo de produtivo. Claro, não para todo mundo, mas para aqueles que interessavam a burguesia que comandava o jogo. Em meio a esse turbilhão, surge a Associação Brasileira de Educação, ABE, uma entidade que foi fundamental na organização dos primeiros profissionais de educação. Enquanto as elites se reuniam para decidir o destino das crianças e da educação brasileira, a ABE estava lá, garantindo que os interesses dos poderosos fossem protegidos. E é claro que essa transformação educacional não era para qualquer um. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1890, o tão falado Rui Barbosa teve a ideia de criar o Pedagogium, uma instituição destinada a modernizar a educação. E olha só, dentro do Pedagogium surgiu o primeiro laboratório de psicologia do Brasil. Foi aí que as coisas ficaram mais curiosas. Esse laboratório foi planejado, adivinha onde? Em Paris. Porque afinal o Brasil precisa de um carimbo francês para parecer sofisticado. Quem dirigiu esse laboratório foi o Manuel Boffin, que apesar de estar na vanguarda, não tinha as papas na língua. Ele criticava duramente os experimentos de laboratório, achando tudo muito artificial e limitado. Afinal, o psiquismo humano não cabia dentro das 4 paredes de um laboratório. Para Bonfim, o comportamento humano era um fenômeno histórico e cultural, e ele estava longe de ser domesticado por quem quer que fosse. Pulando para os anos 1920, as escolas normais se tornaram um ponto de encontro das ideias psicológicas e pedagógicas no Brasil. Era lá que as ideias estrangeiras eram digeridas e mastigadas, com laboratórios psicológicos sendo instalados aqui e ali. Até mesmo professores estrangeiros vinham ao Brasil para compartilhar suas teorias. Afinal, não queríamos ficar para trás no mundo do progresso. Agora entra em cena o Ulisses Pernambucano. Sim, esse era o nome dele de verdade. E para piorar, ele era
pernambucano mesmo. Em 1925, ele fundou o Instituto de Psicologia de Pernambuco. Mas como as coisas no Brasil adoram mudar de nome e de propósito, em 1929 o Instituto foi parar no setor de educação e virou o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, ISOP, que mais tarde foi anexado ao Serviço de Higiene Mental do Hospital de Alienados de Recife. O nome já entrega muito do que se pensava sobre psicologia e saúde mental naquela época. Uma ciência que mais parecia com o braço da ordem social, controlando e higienizando tudo que fugia da normalidade imposta. Mas Pernambucano não era só um burocrata da saúde mental. Ele também teve um papel fundamental ao criar a primeira escola para crianças com deficiência mental no Brasil. Antes disso, o destino dessas crianças era, no mínimo, cruel. Ou eram abandonadas, ou eram escondidas em casa, ou, no pior cenário, confinadas em hospícios. Pernambucano defendia que essas crianças tinham o direito de acessar a educação, uma ideia bastante revolucionária para a época. Enquanto isso, em Belo Horizonte, uma mulher incrível estava fazendo barulho. Helena Antipoff. Nos anos 30, Antipoff já criticava os testes psicológicos da época, chamando a atenção para o fato de que os fatores socioeconômicos eram determinantes para o desenvolvimento das pessoas. Estava à frente do seu tempo, batendo de frente com as ideias de que a psicologia poderia ser reduzida a meras estatísticas de laboratório, do paradigma positivista do francês Auguste Comte. Não à toa ela causava incômodo. Não dá para esquecer que o desenvolvimento da psicologia no Brasil sempre esteve atrelada à educação. Mas como já deu para notar, essa relação nunca foi um mar de rosas. A psicologia, em sua maioria, acabou servindo aos interesses da elite, ajudando a manter o status quo. Porém, houve momentos e figuras que tentaram romper com essa lógica. O Manuel Bonfim e o Ulisses Pernambucano são dois exemplos de pessoas que, mesmo dentro do sistema, tentaram abrir caminhos para a emancipação. Não é coincidência que eles enfrentaram repressão política. Afinal, como qualquer coisa na história, a ciência também é um campo em disputa, onde interesses divergentes estão sempre em jogo. Durante as décadas de 30 e 60, a psicologia no Brasil viveu uma transformação importante. Se antes ela estava se firmando como ciência independente, agora o foco era consolidá-la como um campo de atuação profissional. Mas calma aí, essa consolidação não foi lá muito fácil, porque a psicologia continuava super colada com a educação. É aquele relacionamento que, mesmo quando parece que vai acabar, ninguém consegue se separar de verdade. Nos anos 30, a educação ainda era o grande palco para as ideias psicológicas. Muitos cursos superiores que começavam a pipocar no Brasil tinham o departamento de psicologia nascendo dentro do departamento de pedagogia ou educação. É como se a psicologia fosse a caçula que, para conseguir seu espaço, tinha que dividir o quarto com a irmã mais velha, a pedagogia. Um exemplo emblemático dessa época foi a recém-criada USP, onde, dentro da seção de pedagogia, foi fundada a Cátedra de Psicologia Educacional. E quem assumiu o comando dessa cátedra foi a Noemi Silveira, uma das grandes pioneiras. Para dar mais peso ao negócio, a cátedra ainda incorporou o Laboratório de Psicologia da Escola Normal de São Paulo, ampliando o espaço para a psicologia dentro do cenário educacional. O engraçado é que, mesmo quando a psicologia começava a olhar para outras áreas, como a do trabalho, ela não conseguia escapar de seu vínculo com a educação. Por exemplo, quando se falava de psicologia aplicada ao trabalho, o foco muitas vezes acabava sendo a orientação educacional. Ou seja, não importava o quanto a psicologia tentasse desbravar novos horizontes, ela sempre voltava para a educação, como quem volta para casa depois de uma viagem longa. A partir de 27 de agosto de 1962, a psicologia no Brasil deu um passo histórico. A profissão de psicólogo foi finalmente reconhecida pela Lei 4.119, o que parecia ser o grande momento de independência e legitimação da psicologia. Trouxe consigo uma série de novas questões e desafios. Mas é claro, como tudo que acontece no Brasil, a história nunca foi tão simples quanto parecia. Com a reforma universitária privatizante
de 1968, imposta pela ditadura empresarial militar, houve uma verdadeira explosão de cursos de psicologia no país. O regime militar, que adorava moldar as coisas à sua maneira, aproveitou para expandir a formação de psicólogos. Só que com isso veio junto uma visão bem tecnocrática de educação e do papel da psicologia. Essa expansão rápida, apesar de aumentar o contingente de psicólogos no mercado, não foi exatamente um avanço progressista. Era mais uma forma de instrumentalizar a profissão dentro dos moldes que interessava ao regime, ou seja, controle e normatização social. E a relação entre psicologia e educação? Essa continuava forte como nunca. Só que, a essa altura, algumas críticas começaram a surgir. O principal alvo era a atuação da psicologia escolar, que ainda tinha um enfoque muito clínico e individualizado. O trabalho da psicologia na escola focava em identificar e corrigir crianças com problemas de aprendizagem. Como o próprio nome sugere, o problema era sempre da criança, e nunca das condições culturais, sociais ou da própria escola, que continuava operando de forma excludente. Sabe qual a solução que a psicologia escolar oferecia? Simples, colocar essas crianças em classes especiais. Nada mais prático para o sistema do que separar aqueles que não se encaixavam no modelo tradicional. Só que essa segregação reforçava o estigma e o preconceito. Se a criança tinha dificuldades, o diagnóstico era sempre o mesmo. Algo estava errado com ela, e não com a escola, que seguia reproduzindo o fracasso escolar sem ser questionada. A psicologia clínica escolar, nesse sentido, tinha sempre uma desculpa pronta. Se o problema não era biológico, desenvolvimento mental, comprometimentos motores, etc., então era social. E, claro, quando o diagnóstico era social, a narrativa ia na direção óbvia: família desestruturada, pais analfabetos, etc. Curiosamente, essa justificativa só valia para as crianças das classes populares. Ninguém estava diagnosticando os filhos da elite com problemas de aprendizagem baseados no status familiar. Era sempre o pobre que carregava o estigma da incompetência familiar, enquanto o sistema educacional seguia blindado de qualquer crítica. Como Antunes bem coloca neste trecho do texto, poucas mudanças ocorreram na escola desde então, de forma que esta continua produzindo fracasso escolar, atribuindo às crianças com problemas de aprendizagem. Assim sendo, é desejável a existência de um locus para onde o problema possa ser retirado e resolvido sem que seus determinantes sejam questionados. Ou seja, a escola continua jogando a culpa em quem não consegue se adaptar a um sistema que nunca foi feito para todos. O ciclo se repete e a psicologia, ao invés de subverter essa lógica, muitas vezes acaba reforçando-a. Essa crítica toca em algo essencial. A psicologia, ao focar nas causas individuais, deixa de lado os determinantes sociais que realmente influenciam o fracasso escolar. E enquanto isso, a escola segue como uma máquina que exclui, rotula e marginaliza aqueles que não se encaixam em seus moldes. Mas isso é século XX. No século XXI as coisas melhoraram, né? Bom, não. A lógica de uma psicologia clínica ainda é predominante nas escolas, com um olhar individualista e muitas vezes estigmatizante. A responsabilidade pelos problemas educacionais ainda recai sobre as crianças, suas famílias e suas supostas capacidades individuais, ignorando as profundas desigualdades sociais e culturais. Até quando essas questões são reconhecidas, servem de justificativa para que a escola lave suas mãos. A escola, em vez de ser um espaço de transformação, continua sendo um palco de exclusão e perpetuação de desigualdades. Mas nem tudo é tão sombrio. Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm se dedicado a buscar alternativas, tentando romper com esse modelo de psicologia escolar centrada no indivíduo. Nós estudaremos alguns deles nos próximos vídeos dessa playlist. Há esforços para olhar além do diagnóstico fácil e questionar as estruturas sociais que geram fracasso escolar. Projetos que buscam uma abordagem mais coletiva, contextualizada e crítica estão surgindo.
Psicólogos e educadores estão começando a perceber que o problema não é o indivíduo, mas as condições em que ele vive e aprende. Contudo, há uma grande pedra no caminho. Tanto a psicologia quanto a educação estão imersas em uma totalidade, que é o sistema de produção capitalista. O modo de produção capitalista impõe limitações gigantescas ao que pode ser feito em termos de mudanças profundas. Por mais que haja boas intenções e projetos promissores, o sistema está desenhado para manter as engrenagens rolando do jeito que convém aos que estão no topo. A educação e psicologia acabam servindo aos interesses de controle e manutenção do status quo, enquanto as tentativas de emancipação são barradas por essas estruturas. Nesse cenário de hiperindividualismo, guerras, coaches e outros tipos de charlatões, como a psicologia e a educação, que tanto serviram ao controle e opressão, poderiam, finalmente, tomar a red pill da libertação.